Segurança Pública, nós tivemos registrado essa noite um latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. É quando os bandidos matam uma pessoa para levar algum bem dela. Dinheiro, celular, carteira, o carro. O que aconteceu? Um homem foi vítima de um assalto ontem e morreu no bairro Brasília. A Camila Horata acompanha esse caso desde cedo e tem as informações pra gente. Era uma pessoa conhecida, trabalhador, pelo que a gente sabe, e estava voltando para casa quando foi surpreendido. Camila, como é que foi? Foi exatamente isso, viu, Parra? Um homem de 62 anos. De acordo com a família dele, também com alguns moradores ali da região do bairro Brasília com quem nós conversamos, eles nos disseram que ele já era bem conhecido dali, porque ele trabalhava bastante tempo numa farmácia do bairro. E ele também era morador da região. E por ser morador, morava e trabalhava muito perto, ele fazia esse percurso todos os dias a pé. Depois do trabalho, ele voltava para casa a pé. No domingo, então, ontem à noite, ele estava trabalhando e aí, no fim do dia, depois que a farmácia fechou às 10 horas da noite, ele saiu do trabalho e seguia para casa pelo bairro Brasília, pela rua Vinícius de Moraes. Ele estava com uma colega de trabalho e aí, no meio do caminho, os dois foram surpreendidos por 3 criminosos. Essas 3 pessoas chegaram, eles estavam com uma faca, eles então anunciaram o assalto, pediram celular, carteira. Essa moça que estava junto com essa vítima, ela entregou então todos os pertences e ela disse que quando ela olhou para o lado, o colega dela, esse homem então de 62 anos, ele já estava morto. O seu José, ele já estava no chão, ele tinha sido atingido por golpes de faca e esses 3 assaltantes correram dali. A princípio, as primeiras informações que nós tínhamos eram de que ele teria reagido, ele teria não quis entregar esses pertences, o celular, a carteira, e aí por conta disso houve então essa briga e ele foi atingido. Mas a polícia disse que ainda investiga essa situação, isso porque não tem nada que comprove que ele realmente tenha reagido. Essa outra pessoa, essa colega de trabalho que estava com o seu José, ela disse que não viu nada também. Ela estava ali envolvida com outro criminoso, entregando todos os pertences dela para ele e quando ela olhou para o lado, então ele já estava no chão. Esse homem, o SIAT foi chamado, quando os socorristas chegaram, já não tinha mais nada para ser feito. Ele já tinha morrido. A família dele também ficou sabendo logo que esse crime aconteceu. Isso porque um sobrinho dele passava pelo local no momento em que o SIAT fazia o atendimento. E aí ele parou para ver o que é que estava acontecendo, porque viu ali uma movimentação e percebeu que quem estava ali no chão era o tio dele. E aí foi ele mesmo que ligou para a esposa do seu José e já avisou sobre tudo isso que tinha acontecido. Esses 3 criminosos, como eu disse, eles fugiram e ainda não foram encontrados. A polícia, inclusive, pede o apoio da comunidade para tentar identificar esses rapazes, porque isso pode ser feito até mesmo por denúncia anônima, pelos telefones 190, 193 e também 153. Inclusive, a gente conversou com a polícia hoje de manhã e a gente tem uma entrevista com o capitão Diego Astori. Vamos acompanhar. Ele estava voltando do seu trabalho, trabalhava em uma farmácia, juntamente com uma colega de 33 anos. Foram abordados aí por 3 bandidos. Esses 3 bandidos deram a voz de assalto para eles, subtraíram da mulher o celular, carteira, e ela não chegou a visualizar como que estava sendo a abordagem com relação ao seu companheiro, seu amigo. E quando visualizou, ele já estava esfaqueado. Então, estão sendo realizadas diversas diligências para tentar identificar essas pessoas. É um crime bastante brutal, né, por conta justamente da banalidade de cometer um homicídio por conta de um roubo que foram subtrair provavelmente um aparelho celular, uma carteira. Então isso daí acaba causando bastante perplexidade, não só à polícia, mas como a toda a comunidade. Parra, hoje de manhã nós estivemos então no bairro, nós fomos até o local onde esse crime aconteceu e conversamos inclusive com alguns vizinhos. É um bairro, várias residências ali por perto e os vizinhos estavam bastante assustados com essa situação. Alguns deles nos disseram até mesmo que do ano passado para cá vem crescendo muito o número de assaltos ali na região. A gente conversou com um senhor também que mora bem em frente onde esse crime aconteceu, onde esse latrocínio aconteceu, e ele nos disse que a esposa dele sai bem cedinho para trabalhar
e ela fica morrendo de medo, que de vez em quando ela vê alguém, percebe que tem alguém andando um pouquinho mais rápido atrás dela e ela acaba até correndo sem nem mesmo saber do que se trata, mas por medo, para tentar evitar qualquer tipo de situação como essa. A família dessa vítima, do seu José, também está bastante abalada, bastante assustada com o que aconteceu, porque eles também moram ali na região e, como eu disse, o seu José ele era farmacêutico há 20 anos, trabalhava ali na região e fazia esse mesmo caminho todos os dias para voltar do trabalho. Então a família também está bastante abalada com essa situação, porque estavam em casa, esperavam pelo seu José, pelo retorno do trabalho, mas isso não aconteceu, né? A gente também conversou com a esposa dele hoje de manhã e a gente vai acompanhar um trechinho da fala dela agora. Por causa de um celular, ele podia levar o celular, deixar essa vida dele, né? Nem a carteira não levaram, só o celular. Podia levasse tudo. Ele era um cara que não reagia a nada. Ele não reagiu eles fizeram essa maldade com ele por pura maldade mesmo, porque ele não era de reagir, ele era um cara calmo, sereno, assim, bem tranquilo, sabe? Que absurdo, gente, que absurdo. Coloca pra mim a imagem por favor, do momento, então, a câmera de segurança. Tem um muro na frente, mas é a única imagem até agora que mostra realmente a cena do crime. Você percebe que há uma discussão por ali, uma tentativa então de subtrair alguma coisa do seu Cláudio, e os bandidos correm na sequência, eles acabam fugindo. Não sabemos se são menores de idade, qual a idade desses meliantes, mas 3 deles acabam correndo depois de tirarem a vida de um trabalhador, de um pai de família. O seu José Cláudio trabalhava na farmácia Estrela, que emitiu uma nota hoje pela manhã. A rede de farmácias Estrela manifesta um profundo pesar pelo falecimento do colaborador José Cláudio Araújo, de 62 anos. José desempenhava a função de consultor de vendas na filial 14 da rede na Rua Europa. Há 12 anos prestava serviços ao grupo. Em respeito ao falecimento, a loja ficará fechada nesta segunda-feira. Sabemos como José era uma pessoa admirável e um colaborador dedicado e solícito, e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo. Aos familiares e amigos enlutados, os nossos mais sinceros sentimentos por essa irreparável perda. Então aqui a nota da farmácia Estrela, onde o seu José Cláudio trabalhava. O crime de latrocínio é um crime deplorável, e geralmente a polícia dá uma resposta muito rápida. É questão de horas para que os policiais prendam os assassinos. Se você sabe quem é, se você sabe se moram no seu bairro, se são da região ali do Brasília, avise a polícia. A polícia tem urgência em prender essas pessoas. Não traz de volta a vida do seu José Cláudio, mas são pessoas que não têm pudor nenhum, não têm respeito, não têm amor ao próximo. Porque matar alguém por causa de um aparelho celular ou por causa de uma carteira é um absurdo, por completo. Então avise a polícia, 181 ou 197. Ainda hoje a gente traz a reportagem completa desse caso. Participe comigo, tá? 991372970. Qual a sua opinião sobre essa violência banal que a gente tem registrando aqui na nossa região? São muitas ocorrências,